princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. E hoje nós vamos recapitular o texto referente a cada um dos dias da semana, o que ele quer dizer para nós, quais lições nós podemos tirar deles. Vamos começar lendo os primeiros versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Nessa apresentação da criação, nós temos a primeira concepção do mundo e da humanidade em sua totalidade. Ninguém conhece essas realidades completamente, mas no relato da criação, nós temos essas realidades e elas são apresentadas como sendo originadas por Deus. Por descrever as nossas origens, esse relato ele aponta para a necessidade da promoção de um diálogo entre a representação bíblica da criação e da criatura e a ótica científica, de compreender o mundo e a sua totalidade, incluindo a humanidade. O objetivo de apresentar e descrever o mundo em sua totalidade já é revelado no primeiro versículo da Bíblia. Então nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nessa sentença compacta nós temos 4 afirmações básicas que são completamente cruciais para uma compreensão das origens. A primeira afirmação declara que Deus fez os céus e a terra no princípio. Houve então depois um tempo quando o globo e sua atmosfera ainda não existiam. Isso contraria o relato de diversas mitologias, as quais afirmam que a terra não teve um início, e em contraste também com a própria filosofia grega, pensamento grego, no qual a existência do mundo desde a eternidade é uma pressuposição básica. A cosmologia de Gênesis ela fixa o uso da frase no princípio, um começo, ao que tudo indica, absoluto para a criação. O mundo, a sua existência, a história não são dependentes de um ritmo cíclico da natureza, mas são trazidos à existência como um ato da criação por um Deus transcendente. A segunda afirmação que nós vamos retirar daquela frase inicialmente colocada é que Deus é um Deus criador. Como criador, ele é completamente separado e independente da natureza. De fato, Deus continua atuando por meio da natureza, mas Deus e a natureza são separados, não podem ser equiparados, como ocorre, por exemplo, no panteísmo. A terceira afirmação é a que Deus tem atuado decretando a criação. Ele diz e as coisas surgem, aparecem. O verbo especial bará, criar, tem na Bíblia apenas o Deus vivo como sendo o seu sujeito. Ele enfatiza que apenas Deus é o Criador e que ninguém compartilha com ele essa capacidade especial. O verbo bará sozinho, ele contém uma ênfase na frase no princípio. E ele traz a ideia de uma criação a partir do nada. Uma criação ex nihilo. A quarta afirmação trata com o objeto da criação. O que foi criado na criação? Foi criado os céus e a terra. No hebraico, essas palavras são utilizadas para substituir cosmos. Mas uma investigação mais detalhada, mais aprofundada das 41 vezes em que nós vemos essa expressão na Bíblia, revela que essas palavras não significam que Deus criou todo o universo com essas inúmeras galáxias nesse primeiro momento. Que ele criou o mundo. Na verdade, o foco ele permanece no mundo e nas suas imediações aqui. Outras questões que surgem quando nós analisamos o relato de Gênesis é quando se deu esse princípio. Quando teria sido? Será que houve 2 criações também? Uma relatada em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e depois outra relatada em Gênesis capítulo 1, versículo 3, uma criação em 2 etapas. Será que esse começo inicial ele é absoluto realmente ou é relativo? Então todas as perguntas surgem. Será que existiria um intervalo entre uma criação de uma terra inicialmente sem forma e vazia e posteriormente a criação ao longo dos 6 dias da semana, né, culminando com descanso no sábado? Então são várias questões que surgem quando nós lemos o relato de Gênesis, capítulo 1. Existe um debate considerável entre os estudiosos sobre qual a forma mais correta de traduzir esses versículos e o que eles realmente significam. A versão King James, por exemplo, ela simplesmente traduz esses 2 primeiros versículos como 2 frases independentes. No princípio, Deus criou os céus e a terra
era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. Mas alguns sugerem que essas frases elas realmente querem dizer: no princípio criou os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia. O que está implícito nessa abordagem é que as formas de vida existiram na Terra milhões de anos antes do aparecimento da humanidade. E sugerindo que os 2 primeiros versículos de Gênesis retratam uma dupla criação. Então, isso às vezes é chamado, né, como teoria da ruína e restauração. Mas o que essa teoria que ele, na verdade, defende? Os defensores dessa teoria e interpretação, eles argumentam que o versículo 1 realmente descreve uma criação anterior da vida na Terra, milhões de anos antes da semana da criação. E apresentado no capítulo 1, mais tarde. E que o versículo 2 descreve a destruição dessa vida anterior. Ela se tornou sem forma e sem efeito, essa criação anterior. Esses cristãos, eles especulam que Satanás foi o governante dessa primeira criação, mas por causa da sua rebelião, a terra tornou-se sem forma e vazia. O versículo 3 supostamente começa uma segunda criação tem início, e sucedendo aquela anterior. No entanto, existem muitos problemas que surgem com essa teoria. Os eruditos hebreus, por exemplo, são praticamente unânimes em dizer que ela não é válida se você olhar o texto de Gênesis, porque ela contradiz as leis fundamentais da gramática hebraica. A melhor tradução continua sendo: a terra estava sem forma e vazia. A outra interpretação, que argumenta que o primeiro versículo deveria ser traduzido: quando Deus começou a criar os céus e a terra estava sem forma e vazia. Essa ideia de usar o quando, essa tradução, vem da comparação de Gênesis capítulo 1, versículo 1, com as histórias antigas da criação da Mesopotâmia, que geralmente começam com quando. Essa visão sugere que antes de Deus começar qualquer atividade criativa com relação à terra, algo já estava aqui, embora sem forma e vazio. Ainda assim, a melhor leitura é a simples e a direta. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Após essa breve introdução, né, vamos continuar aqui nossas análises e posteriormente entrar nos dias da criação. Mas, antes de entrar nos dias, uma das características que mais me impressiona na criação é que ela se dá por meio da palavra falada. A sequência de Gênesis mostra uma ordem sublime, algo que inicialmente é sem forma e vazio, e de repente, depois dos dias, se torna um ecossistema complexo que suporta a vida. Em Gênesis, os dias são numerados de 1 a 7, indicando uma sequência, e consiste em tarde e manhã, um período sombrio e um período luminoso. O processo de criação descrito é uma criação que ocorre sob comando. A linguagem parece indicar claramente dias comuns, dias literais. Mas um teste para nós determinarmos se essa interpretação está correta é verificar se esses dias são usados para fazer alguma observação no restante das Escrituras. E eles são. Por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículo 11 e Êxodo capítulo 31, versículo 17, os dias da criação são usados como base para a observância do sábado, como o 7º dia. A interpretação dos dias da criação como dias literais é suportada pela ocorrência do sábado como um dia literal da semana de 7 dias literais. Interpretar os dias da criação como 7 períodos indefinidos de tempo apenas aumenta os problemas de compreensão do texto. Se os dias não são literais, a sequência de eventos certamente não é literal. E o processo da criação instantânea, por decreto pela palavra de Deus, não é literal também. Se o Gênesis não descreve com precisão a sequência de eventos ou o processo envolvido nessa criação, parece inútil tentar encontrar significado nos 7 períodos de tempo. Vamos agora ir para o texto referente a cada um dos dias da semana, iniciando com o primeiro dia da criação. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Gênesis capítulo 1, versículos 3 a 5. Deus disse: haja luz. A terra já estava escura.
primeiro dia Deus fez a terra ser iluminada. Isso não significa que a luz não existisse antes desse tempo, porque a presença de Deus está associada à palavra de Deus na Bíblia à luz. Nós vemos isso, por exemplo, em Salmos, capítulo 104, versículo 2, em Apocalipse 22, versículo 5. O texto não diz que o fenômeno físico da luz foi criado pela primeira vez naquele tempo, mas a terra, anteriormente escura, ela foi iluminada. Uma explicação possível da luz é que Deus veio pessoalmente e fisicamente à terra, trazendo com ele, fazendo com que a terra fosse iluminada. Se assim fosse, então, por que a terra voltaria a ficar escura posteriormente? A presença de Deus pode trazer luz ou trevas, como mostra a experiência dos hebreus no deserto. E talvez a rotação, outra possível explicação é que a rotação da Terra tenha produzido dia e noite em diferentes partes da superfície, como nós vemos nos dias de hoje. Outra ainda explicação para a luz é que o Sol e o Sistema Solar realmente existiam antes da semana da criação, mas a luz era obscurecida e a superfície da Terra era escura. A Terra naquela época pode ser comparada, por exemplo, com Vênus, onde a atmosfera espessa obscurece a luz do Sol. No primeiro dia da criação, a atmosfera foi limpa o suficiente para permitir que a luz atingisse a superfície da Terra. Outra conjectura é que a luz pode ter vindo de uma outra fonte, como, por exemplo, uma supernova. Vamos agora para o segundo dia da criação. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 8. A palavra aqui hebraica, que é frequentemente traduzida como firmamento, é raquia. Uma geração passada de estudiosos achavam que os hebreus eles tinham uma visão tanto ingênua em relação ao que seria esse firmamento. Esses estudiosos atribuíam aos judeus o pensamento de que eles acreditavam que existe uma tigela, uma folha de metal invertida sobre a terra, cobrir a terra. Na visão deles, eles achavam que os hebreus haviam emprestado essa visão de culturas vizinhas pagãs. No entanto, ela hoje não é mais aceita, e principalmente também por pesquisa de vários estudiosos, inclusive o assiriologista Alan Millard. Raquia não se refere a uma substância material, se refere simplesmente à expansão. Nesse caso, é algo que inclui, mas não pode ser totalmente equiparado com o que nós chamamos atualmente de atmosfera. Refere-se simplesmente à extensão que existe acima da linha do horizonte. Alguns criacionistas sugerem que as águas acima do firmamento se referem, outra possibilidade, a um alto dossel de vapor d'água, ou uma concentração maior de água acima da atmosfera, que protegia o nosso planeta antes do dilúvio. Mas grande parte dos estudiosos concorda que seria apenas nuvens que estariam na atmosfera. No segundo dia, Deus está criando o palco, o cenário, que depois ele vai preencher com aves, com animais, com peixes. E agora vamos para o terceiro dia da criação. Disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Gênesis capítulo 1, versículos 9 a 13. Depois que a terra seca emergiu, Deus ordenou que a terra produzisse vegetação. De forma específica, plantas e árvores, que produziam sementes e frutos também. Interessantemente, Deus criou uma porção seca ao invés de várias porções secas como nós vemos hoje. Nós vemos vários continentes. Isso não existia no passado. A ideia é que havia apenas um continente no passado e que, a posteriori, ele se fragmentou, dando origem aos diversos continentes que nós temos hoje. E essa visão é consensual também na comunidade acadêmica dos dias de hoje. Muitos acreditam que existia um megacontinente, e tem evidências para isso, e que esse megacontinente se fragmentou, dando origem aos continentes atuais. Outra questão interessante que surge
é se essas plantas criadas nesse dia teriam ou não aparência de idade. Se você cortasse uma das árvores, por exemplo, criadas no terceiro dia, será que ela teria anéis de árvores que indicam o número de anos de crescimento? Como os anéis também são necessários para sustentar a vida e o suporte, dar suporte para a planta, muitos cientistas assumem que teriam sim. Isso daria às árvores uma idade aparente. Elas aparentariam ser muito mais velhas do que realmente elas eram. Esse tipo de processo pode explicar por que algumas coisas na natureza parecem mais antigas do que realmente são. Vamos para o quarto dia agora. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite. E assim sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 19. Deus disse: haja luzes no firmamento dos céus para separar o dia e a noite. São descritas, interessantemente, duas grandes luzes, uma para governar o dia e outra para governar a noite. Essas luzes apareceram no quarto dia da semana da criação. Os detalhes não são fornecidos, isso abre a margem para várias especulações. Eles podem ter sido criados naquele dia. Nesse caso, a luz dos 3 primeiros dias poderia ter sido fornecida pela presença de Deus. Alguns estudantes de hebraico observam que a palavra hebraica para fabricado não é a mesma usada anteriormente para criar, bará. Nos versículos anteriores, essa palavra bará é utilizada e agora a palavra asa é utilizada. Talvez a intenção não seja dizer que o sol, a lua e as estrelas foram criados no quarto dia, mas talvez eles foram designados para suas tarefas nesse dia. Deus ainda era o seu criador. A luz era necessária no primeiro dia para marcar o ciclo diário de luz e escuridão, onde o sol e a lua iriam residir, mas não havia sido fornecida até que o firmamento fosse criado no dia segundo dia. O sol, a lua e as estrelas começariam a funcionar da maneira e no local designados no quarto dia. Outros acreditam que a melhor tradução significa que o sol e a lua surgiram pela primeira vez no quarto dia. Mesmo que a melhor tradução do texto seja a existência do sol e a lua no quarto dia, sendo trazidos à existência, muitos estudiosos acreditam que o hebraico sugere que as estrelas já haviam sido criadas. Se o nosso sistema solar existia antes da semana da criação, como alguns criacionistas pensam ser provável, então aparentemente o próprio Sol não era visível até o quarto dia. Isso pode ser explicado porque, devido à cobertura de nuvens atmosféricas, que nós citamos anteriormente, talvez a luz difusa não alcançasse a superfície. Alcançasse a superfície, mas não revelasse a fonte dessa luz. Então, talvez uma luz, sem a gente saber de onde estava vindo aquela luz. No quarto dia, talvez a atmosfera tenha sido limpa para permitir que o Sol e a Lua fossem vistos pela primeira vez. Outra interpretação possível é que o Sol e a Lua existiam antes dessa época, mas no quarto dia eles foram designados, como disse anteriormente, para essas funções específicas. A frase "ele também criou as estrelas" não exige que Deus tenha criado as estrelas ex nihilo, a partir do nada, no quarto dia da criação. Alguns criacionistas sustentam que o universo inteiro, ou pelo menos a parte visível, foi criada no quarto dia. O texto permite essa leitura, mas não a requer. As palavras "ele fez" não estão no original, mas foram fornecidas pelos tradutores, porque eles pensavam que era isso que o autor pretendia dizer. Uma tradução melhor do texto do hebraico é a luz menor para governar a noite e também as estrelas. Isso poderia significar que a lua foi designada para governar a noite com as estrelas. Essa sugestão é também apoiada por Salmos, capítulo 136, versículos 7 a 9, que diz a lua e as estrelas para governar a noite. Muitos estudiosos acreditam que a razão pela qual o Sol e a Lua não são mencionados pelo nome, Sol luminares, maior e menor, é porque os nomes semíticos para eles foram vistos por muitos vizinhos de Israel como nomes de divindades. O autor de Gênesis queria talvez não deixar dúvidas de que essas luzes não eram deuses,
mas apenas objetos criados por Deus. Assim, os nomes próprios foram cuidadosamente evitados nesse versículo. Além disso, o texto deixa claro que a sua razão de existir foi apontada apenas por Deus. Agora, falar um pouquinho sobre o quinto dia da criação. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies. E todas as aves de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Interessante que ele vai repetindo várias vezes esse termo, conforme a sua espécie, né? Desde o terceiro dia. E Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Gênesis capítulo 1, versículos 20 a 23. Nos dias no primeiro dia ao quarto, Deus ele forma a terra. E posteriormente ele vai enchendo, né, com ela, a partir do terceiro dia, com plantas. Ele cria o sol, a lua, as estrelas, aparentemente, né? Ele fez tudo isso em apenas 4 dias. E depois ele vai preenchendo esse cenário com peixes, né, no caso dos oceanos, baleias, corais, lulas, e também preenchendo o céu com as aves. Essas criaturas, interessantemente, a partir desse relato, elas não surgiram, segundo a Bíblia, ao longo de milhões de anos, lentamente, mas elas surgiram no quinto dia a partir da palavra de Deus. Elas foram criadas. E eu imagino a terra quieta, com todas aquelas plantas que já haviam sido criadas no terceiro dia, e de repente a gente começa a se ouvir cantos, gritos de pássaros diferentes. Os oceanos começam a ficar mais dinâmicos, com vários animais. Deus não criou somente as aves, ele criou também todos os animais voadores, por exemplo, o morcego. Deus disse para que eles fossem frutíferos e se multiplicassem para encher a terra. Cada tipo de criatura foi criada para se reproduzir de acordo com sua espécie ou tipo. Nós vamos explorar melhor isso no sexto dia. Então nós vimos já no terceiro dia esse termo, agora no quinto dia, e no sexto dia nós vamos ver também. E ao ver toda a sua criação de animais aquáticos, de animais voadores, Deus viu que era bom. E esse foi o final do quinto dia. Vamos agora para o sexto dia. Em relação ao sexto dia, nós lemos: disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que nós não vemos conforme a sua espécie, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva será para mantimento. E assim foi. E viu Deus quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Aqui ele enfatiza: muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 31. Em cada dia da criação, Deus formou algo único e surpreendente. Ao longo dos 6 dias da criação, ele criou diversas criaturas, estruturas, e o sexto dia é o último dia da criação. E o que ele fez esse dia? Deus ordenou que a terra produzisse criaturas vivas, terrestres. O termo conforme a sua espécie, que nós já vimos no terceiro, no quinto e agora no sexto dia, ele não nega nem afirma a fixidez das espécies. E a partir de todo o conjunto de evidências que nós temos nos dias de hoje, nós podemos afirmar que essa espécie relatada em Gênesis se encaixaria provavelmente no conceito taxonômico atual de família. Depois que Deus terminou de criar os animais, ele voltou sua atenção para uma criação especial, uma criação mais importante,
a criação da humanidade. Deus criou o homem e a mulher à sua própria imagem. Isso é interessante, não segundo a sua espécie, como disse anteriormente. Em todos os casos, nós vemos segundo a sua espécie. De repente, ao criar o homem, Deus diz, foi criado a imagem e a semelhança. Moisés escrevendo, Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. Deus soprou no homem o sopro da vida, o fôlego da vida. E o homem se tornou uma alma vivente, um ser vivente. O homem é único entre tudo que Deus criou. Nenhum dos animais foi criado à imagem e semelhança de Deus. Apenas o homem e a mulher. Deus até criou um lugar especial para eles viverem, o Jardim do Éden. Aqui está claramente estabelecida a origem da raça humana. E o registro divino é tão claro que ele declara que ele foi criado à imagem e semelhança. Não há margem para conclusões errôneas e equivocadas. Deus criou o homem à sua imagem, sua própria imagem e semelhança. Não existe mistério. E não há fundamento para a suposição de alguns que o homem evoluiu ao longo de milhões de anos a partir de formas inferiores de vida. Um dos ensinamentos claros de Gênesis é que os humanos passaram a existir diretamente como um ato criativo de Deus. E isso está de forma contrastante com a teoria da evolução. Entra em contraste, em choque com essa teoria. Se todos os humanos não são descendentes de um primeiro casal literal histórico que caiu e precisou de redenção, a essência também do cristianismo é perdida. Por quê? Porque será que nós precisamos realmente de Jesus como Salvador, se essa fosse a realidade? Então as bases da Bíblia seriam minadas. Nós sabemos que a Bíblia é cristocêntrica, então toda a Bíblia perderia o sentido se isso fosse considerado como sendo real. Houve aqueles cristãos que ao tentarem encontrar um compromisso, uma relação entre evolução e relato bíblico, sugerindo que Deus usou o processo de evolução para trazer os seres humanos à existência, afirmando que a queda veio como resultado de grupos de humanos que rejeitaram a Deus ao tomar consciência de sua individualidade. Além de contradizer a leitura clara das Escrituras, essa visão levanta mais problemas, aparece com mais problemas do que com soluções. Contudo, a visão bíblica ensina que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos descendentes de Adão e Eva, e irmãos e irmãs que precisam de um Salvador. Mas o que significa sermos criados à imagem e semelhança de Deus? Refere-se a uma semelhança física ou espiritual? Na verdade, se refere a ambas as coisas. O homem deveria ter a imagem de Deus tanto em semelhança externa quanto em caráter. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. Sua mente era capaz de compreender as coisas divinas. Nós perdemos muito disso, infelizmente. Agora nós vamos para o 7º dia da criação. Assim, os céus e a terra e seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis capítulo 2, aqui no finalzinho termina no 2, versículo 1 a 3. As Escrituras dizem que Deus não se desmaia nem cansa, Nós temos isso em Isaías. Por que então ele descansaria? Por que a necessidade de Deus descansar? A resposta é dada em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, quarto mandamento, que sugere que Deus descansou para estabelecer um padrão para nós. Nós sabemos que o dia de sábado é santo, mas por que ele é santo? É importante perceber que o sábado não se torna santo porque nós guardamos. Mesmo quando os homens abandonam o sábado, sua santidade permanece. O sábado é santo porque Deus o fez. A essência de sua santidade é a presença de Deus. Embora ele esteja presente conosco a semana toda, no sábado ele reservou para uma comunhão especial com cada um de nós. É um período de comunhão especial. Visto que o sábado é um memorial do poder criativo de Deus, é um dia acima de todos os outros em que devemos nos familiarizar com Deus por meio de suas obras. Na mente das crianças, o próprio pensamento do sábado deve estar ligado à beleza da natureza, Aí, feliz a família que pode ir a um local de culto no sábado, quando, assim como Jesus e seus discípulos faziam, ia através dos campos, ao longo das margens de lagos, de bosques, e adorar a Deus nesses lugares. Feliz a família que pode se unir sobre árvores verdes, no ar puro e fresco, para estudar a palavra e cantar louvores e adorar a Deus. Nós contemplamos a imagem de Deus refletida, como em espelho, nas obras da natureza, em seu trato
com os homens, com os animais. Mas então veremos face a face, sem véu, obscuro. Permaneceremos em sua presença e contemplaremos a glória de seu semblante.